Olá! O aspecto complicado das crateras que ocorrem nas cidades é que nunca sabemos ao certo o que está acontecendo debaixo de um asfalto aparentemente normal. Os vazios subterrâneos podem causar uma surpresa repentina e desagradável, como aconteceu em uma avenida movimentada do Bronx, a Radcliffe Avenue. A situação evoluiu tão rapidamente que os proprietários nem sequer tiveram tempo de retirar seus carros. Nesse meio tempo, o buraco atingiu cerca de 12 metros de comprimento e de profundidade, o suficiente para que uma van inteira caísse nele. Foi por milagre que o carro de passeio que estava ao lado dela não teve o mesmo destino. Choveu muito por vários dias antes do incidente, portanto, a causa foi obviamente a sufusão. Esse é um processo associado à atividade da água subterrânea que move grandes volumes de rocha. Um incidente inacreditável ocorreu no estado do Kentucky, onde uma enorme caverna kárstica de 9 metros de profundidade se abriu bem debaixo do território de um museu de automóveis. Como resultado, foram danificados 8 carros de coleção, cujo valor total é de mais de $1 milhão. Para preencher o buraco, foi necessária a instalação de 72 microestacas e 4.000 toneladas de calcário triturado. Uma das minas abertas mais famosas da Terra é a chaminé vulcânica Mir, na Yakutia. Ela tem 735 metros de profundidade e 1,4 quilômetros de diâmetro. Para chegar da superfície até o fundo, os caminhões da mina precisavam dirigir por uma estrada em espiral por 8 quilômetros. Uma chaminé vulcânica é o resultado de uma explosão repentina de magma através da crosta terrestre, por isso ela tem uma estrutura vertical e alongada. Esses pontos geológicos são locais ideais para a mineração de diamantes. Em Mir, por exemplo, foram extraídos diamantes no valor total de cerca de $17 bilhões. Devido a um acidente ocorrido em 2017, a mina foi inundada e a chaminé está atualmente desativada. Esse incrível buraco apareceu no Chile, perto da cidade de Tierra Amarilla. Ele surpreende tanto por seu tamanho quanto por sua forma geométrica perfeita. A abertura, com um diâmetro de 32 metros, o equivalente à altura de um prédio de 10 andares, apareceu no território da mina de cobre Alcaparrosa. Sua profundidade é de cerca de 200 metros e no fundo há um pequeno lago. Provavelmente trata-se de uma mina kárstica, ou seja, uma caverna vertical que surgiu como resultado da dissolução e lavagem de rochas por águas subterrâneas agressivas. Em áreas onde o setor de mineração é ativo, o aparecimento dessas crateras é particularmente provável. A drenagem mal planejada da água dos locais de mineração pode levar a problemas na vizinhança. A erosão subterrânea pode evoluir secretamente por anos e até séculos, e depois se manifestar em questão de segundos. Uma coluna de mais de 2 metros de altura caiu completamente em um poço que surgiu do nada. Essas mulheres estavam a apenas alguns centímetros de distância e não se machucaram. Que sorte incrível! Breaking news right now, a road shut down in South Fulton after 2 sinkholes open up, swallowing up this truck right there on your screen. And right now, Ordney Lane in Loch Lomond neighborhood is now shut down right now as they try to get that truck out of the hole and get that hole fixed as well. 11 Live's Paulo Suro is live for us there this evening. Paulo, what an incredible scene. Um simples cano de água estourado pode levar a problemas grandes e pouco comuns. Nos arredores de Atlanta, um caminhão foi parar debaixo da terra no meio de uma estrada depois que a água produziu vazios debaixo da superfície do asfalto. Orkney
lane where he lives are blocked off. On one end, there are these two massive sinkholes with a truck inside, while on the other end, City of Atlanta watershed management crews are trying to get to the bottom of the water main break that caused this damage. We were sitting in a chair and we heard a big boom, and then the guy across the street called me, and he said, As anomalias da crosta terrestre podem ocorrer não só no meio da natureza, mas também em metrópoles contemporâneas. Xi'an é uma cidade de 13 milhões de habitantes no centro da China. Um buraco gigante apareceu em uma de suas rodovias. A cratera rapidamente se encheu de águas residuais que continuavam corroendo o solo e transformaram o buraco em uma ameaça para os blocos de apartamentos nas proximidades. Depois de algumas horas, a abertura se transformou em um lago bastante assustador. De acordo com as autoridades, o incidente foi causado por uma combinação de fatores: a construção de uma nova linha de metrô na área e chuvas fortes. Esse caso em Eckworth, conhecida como a Cidade dos Lagos, mostra que até mesmo um pequeno buraco pode causar grandes problemas logísticos. Esse súbito buraco paralisou completamente a operação de uma ponte de aterro. That sinkhole, and from these images you can really see where a good chunk of the road is missing. Officials say it opened up late Friday night and has just grown. Perdida no deserto de Utah, essa cratera kártica tem sido uma atração local há décadas, muito visitada por turistas que viajam por esses lugares selvagens. De acordo com a lenda local, ela foi descoberta na década de 1920, mas ninguém sabe exatamente quando se formou. A abertura tem 25 metros de largura e é profunda o suficiente para que seja necessário cuidado ao se aproximar. Afinal, o solo é muito solto. Há muito calcário nessa área, que fica exposto à água, o que significa que provavelmente há muitas cavidades e cavernas escondidas nas profundezas. Video Friday from cameras on board the bus. The driver starts moving after a rest break near the Cincinnati Zoo. Everything appears normal as she pulls onto East Shield Street. Then, within a few seconds, the weight of the bus collapses a portion of the street and stops the vehicle in its tracks. The bus driver was the only person on board. She says she felt the pavement give way under the bus's back wheels. About an hour before that accident, police say city crews were out investigating a buckle in the road. Police say the hole is about 100 feet by 15 feet wide and 20 feet deep. Repairs will take several weeks. Este impressionante buraco surgiu em uma área de mineração ativa. Esse local no sul da Sibéria é conhecido por suas minas, que produzem milhões de toneladas de carvão todos os anos. O buraco surgiu no acampamento de mineração na área de alocação da mina. De acordo com geólogos, esse afundamento foi previsto com antecedência. As autoridades evacuaram as pessoas e a área foi cercada. Essas medidas foram muito adequadas, pois uma das casas ficou bem na beira do penhasco e o buraco ficou incrivelmente profundo, com cerca de 180 metros. Alguns processos geológicos podem tomar proporções apocalípticas assustadoras. Veja essa monstruosa cratera que apareceu perto da capital de El Salvador, um pequeno país da América Central. Após seu aparecimento, as autoridades foram obrigadas a evacuar os habitantes de 250 casas nas redondezas. De acordo com especialistas, a causa deste enorme buraco pode muito bem ser a negligência cometida durante o desenvolvimento da área. Erros de cálculo na criação do sistema de drenagem podem ter feito com que a água do esgoto se acumulasse em um ponto, em vez de escoar da região, corroendo cada vez mais o solo. Assim foi a expansão dessa cratera, que fez desmoronar para dentro dela cada vez mais terra junto com árvores e postes.
Já nas primeiras horas ficou óbvio que esse incidente significava uma catástrofe para a vizinhança e um prejuízo de vários milhões de dólares. Uma surpresa dessas no quintal foi encontrada por proprietários de casas em Wekiwati, no estado americano da Flórida. O buraco tem uma aparência espetacular, como a cratera deixada pela queda de um meteoro. Mas, na verdade, ele foi causado por chuvas fortes. At least 50 feet deep. About 50 feet deep. It's in the water. There's another one up front. A rough day for a bus passenger in Pittsburgh. That passenger and the driver, they were the only ones on board when the city bus was partially swallowed by this sinkhole this morning. The person went to the hospital with minor injuries. That bus driver was not hurt, though. Now, getting the bus out, that was a very complicated process because it was sitting on 3 major power lines. The sinkhole was about 20 feet deep and opened up when a water main broke in a busy part of downtown Pittsburgh. Às vezes, os buracos chegam à escala de um verdadeiro desastre industrial. Foi exatamente isso que aconteceu nesse local de mineração que abriga um dos maiores depósitos de sais de potássio e magnésio do mundo. A mineração industrial ocorre nesse local desde a década de 1930. O primeiro buraco apareceu no final da década de 1980 e em seguida surgiram mais 9 em um curto período de tempo. Considerando que os edifícios residenciais estavam localizados bem no território das minas, os buracos se tornaram um problema não só para a produção, mas também para a segurança das pessoas, ainda mais porque seu surgimento era frequentemente acompanhado de terremotos de até 5 pontos de magnitude e explosões de gás subterrâneos. A propósito, os moradores da região deram nomes populares a cada um dos buracos, como Irmãozão, Bebê e Panqueca. O Poço do Diabo, no Texas, é um lugar impossível de esquecer. Localizado no leste do estado, próximo à cidade de Rock Springs, o poço é uma bela caverna vertical com aproximadamente 120 metros de profundidade. Vestígios de séculos de intemperismo e vegetação rica deixaram a caverna tão pitoresca que há muito tempo ela é uma atração turística. Esse lugar é particularmente popular nas noites de verão. O que acontece é que o Poço do Diabo é o lar de uma colônia de morcegos de cauda livre brasileiros, os animais voadores mais rápidos da Terra. Eles podem atingir velocidades horizontais de mais de 160 km por hora. Observar os morcegos voando em bando das profundezas misteriosas do buraco para o céu noturno é um espetáculo incrível. They're kind of gaining altitude. There may be sort of a moist belt here, low to the ground. They like flying through dry air. Anyway, our bats didn't go all the way to Corpus Christi. The San Antonio bats went to Corpus Christi. And our bats went to the San Antonio bats. It's a massive operation every night to eat these massive clouds. Diante dos olhos de testemunhas chocadas, uma área de várias centenas de metros quadrados começou a descer rapidamente a encosta, junto com casas, árvores e toda a infraestrutura.
A situação foi agravada pelo fato de que tudo aconteceu perto do litoral. Foi um verdadeiro desastre. A água do mar corrói o solo e os redemoinhos resultantes carregam as casas pela superfície como se fossem nada. Por sorte, ninguém se feriu durante o cataclismo. Há relatos somente de um cachorro que conseguiu nadar em segurança até a orla depois que o deslizamento de terra o carregou para o mar. Esse caso ocorreu no estado de Montana, próximo à cidade de Charlotte. Em apenas uma noite, as águas de uma enchente destruíram um trecho de 45 metros da estrada. O fluxo foi tão forte que arrancou árvores e transformou a seção destruída em uma pequena cachoeira. A culpa foi das fortes chuvas que não pararam durante vários dias. As autoridades rodoviárias estavam preparadas para a destruição de estradas e deslizamentos de terra, mas a natureza, como sempre, superou as expectativas. Essa grandiosa cratera em chamas, com 20 metros de profundidade e 70 de largura, chama-se Darvaza. Ela está localizada no deserto de Karakum, na Ásia Central. Também é chamada com razão de Portões do Inferno, pois as chamas nesse buraco estão ardendo sem parar desde 1971. Tudo começou com a descoberta de um campo de gás no deserto. Pouco depois, as obras tiveram que ser interrompidas devido à descoberta de uma enorme caverna, ou melhor, uma cavidade subterrânea cheia de gás. Em seguida, houve um desmoronamento que resultou na queda da plataforma de perfuração, do transporte e dos equipamentos. Decidiu-se então atear fogo ao gás que saía das profundezas para que ele não envenenasse a vizinhança. De acordo com o plano, o gás deveria se esgotar em poucos dias, mas na realidade ele está queimando até hoje. Centenas de chamas se acendem sobre o deserto ininterruptamente. Algumas delas atingem uma altura de 10 a 15 metros. Foi assim que este campo de gás tornou-se tanto uma atração natural quanto um problema ambiental. Um exemplo típico de como uma enchente pode destruir um sistema de drenagem não projetado para tais volumes de água. O fluxo leva embora os canos inúteis, e o terreno, que era tão familiar para as pessoas, muda bem diante de seus olhos. Um grande buraco apareceu bem no leito de um rio e a água, em vez de seguir o curso normal, foi para debaixo da terra. A intervenção humana é perceptível no vídeo. Tentaram preencher a rachadura com asfalto, mas o rio quebrou o remendo e voltou a se aprofundar. Пошлите отсюда. Пошли отсюда.
Grosso. Dale. Esse espetacular show da natureza é a erupção de um vulcão de lama em Taiwan. Elas ocorrem com mais frequência em áreas vulcânicas e ricas em petróleo. Nesse caso, o vulcão se abriu repentinamente em Campo de Arroz. Isso aconteceu logo após um forte terremoto de magnitude 5,6 e foi uma verdadeira tragédia para os agricultores. Quando um vulcão desse tipo entra em erupção, ele expele lama, água e muitas vezes petróleo e gás natural, que pegam fogo espontaneamente e produzem chamas. The Dupree family home crumbling. A sinkhole at least 90 feet across and more than 50 feet deep, pulling it down. And I saw the screen room out of the back window, just like 3 feet off the ground. So I knew there was something going on sinkhole-wise. Mike Dupree's daughter, Ivy, the first to hear the monster this morning. I thought maybe maybe it was a screen door not closing right, or someone was trying to break in, but I didn't expect this. The Dupree's escaping, but struck by the timing of this massive sinkhole. Back left side where the screen room is and the Florida room, that's where they started working. Just 2 days ago. 2 days ago they started the filling. Before that they had to drill all these pipes down. Repairs just getting underway 48 hours ago on what Dupree describes as minor. Video for me? Over there? No puto, vivo aquí. Dale, güey. Um dos maiores e mais espetaculares casos de buracos ocorreu na Guatemala em 2010. Um poço perfeitamente circular de 90 metros de profundidade surgiu em uma área industrial, desmoronando parte de uma fábrica de 3 andares. Devido à sua origem, essa mina não pode ser considerada uma cratera kárstica clássica, pois a água não erodiu o calcário e sim púmice vulcânico. Além disso, a maior parte da responsabilidade não é das águas subterrâneas naturais, mas de erros na construção do sistema de esgoto local. A erupção do vulcão Pacaya também desempenhou um papel inesperado. Uma grande quantidade de cinzas foi parar nas tubulações subterrâneas, o que causou entupimento e rompimento de tubulações.
Essa cratera na superfície da água parece perturbadora e até mística, mas na verdade é o resultado de um sistema hidráulico de vertedouro em um lago do Parque Estadual de Utinga, no Brasil. Essa reserva faz parte do sistema ecológico amazônico e seus lagos são uma importante fonte de água potável para toda a região. Nunca se sabe os segredos que a Terra esconde. Os moradores de diversas casas em Arnold, no estado do Missouri, descobriram que um cano de drenagem havia sido instalado em sua propriedade décadas antes para desviar a água de um riacho próximo. Quando o cano antigo não aguentou as fortes chuvas, a rápida erosão do solo começou, o que matou algumas árvores e começou a ameaçar uma casa. A área de Gosforth, em Newcastle, recebeu uma lembrança perturbadora do passado. Atualmente, este é um bairro respeitável, mas no século XIX abrigava muitas minas de carvão. Aparentemente, esse foi o motivo do buraco de 6 metros de profundidade que surgiu no coração da área residencial em questão de minutos. Agora, os geólogos precisam descobrir, com a ajuda de mapas antigos, qual é a probabilidade de isso voltar a acontecer.